O mundo shinobi é classificado por várias classes de ninjas, cujo cada uma dessas classificações determina seu nível de poder e força. Por exemplo, a classificação Kage se dá ao ninja mais forte da vila e a Genin se dá ao ninja mais fraco, o que ainda está começando na vida. Entre tantas classificações, existe uma que foi feita especialmente para ninjas capazes de assassinar seus inimigos friamente. Essa é chamada de Anbu, um esquadrão de ninjas de elite que são enviados em missões de alta periculosidade, além de possuírem várias técnicas de assassinato. Hoje você irá conhecer a história da Anbu, mas antes de começarmos peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, como a história dos seus personagens e grupos favoritos. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. No anime, nos é apresentado que o esquadrão de ninjas Anbu foi criado pelo segundo Hokage, Tobirama Senju, junto com algumas outras instituições como a Polícia Militar Uchiha e também a Academia Ninja para jovens estudantes. Esses ninjas são agentes secretos de ninjas capazes que são comandados diretamente pelo líder da aldeia. Alguns não, como é o caso da Anbu-Uchi de Danzo Shimura, que é uma divisão separada e que serve somente a ele. Aparentemente, não há verdadeiras fileiras dentro da Anbu. A liderança e a hierarquia da equipe parecem se basear no mérito e na experiência. Os líderes das equipes são chamados de líderes de esquadrão, uma posição mantida em alta consideração. Por causa da escuridão na carreira de um Anbu, a personalidade de alguém determina sua elegibilidade para se alistar no esquadrão. Isso acaba levando a um shinobi excepcionalmente habilidoso, cujas personalidades combinam perfeitamente com a organização. Já na academia, crianças talentosas são procuradas para eventualmente ingressar, como foi o caso de Itachi Uchiha. Durante o recrutamento, os shinobis são escolhidos a dedo pelo líder da aldeia por suas capacidades individuais e habilidades especiais. Idade, antecedentes, sexo ou posto anterior não tem importância nessa decisão, mas há um fator que pode determinar se você entra ou não. Pela tradição, os shinobis de Konoha não são selecionados como Anbu, a menos que tenham pelo menos 13 anos de idade, mas houve uma exceção, com o ninja prodígio Itachi Uchiha de 11 anos, que acabou sendo uma rara exceção nessa questão. Uma vez unidos, eles passam por treinamento, incluindo o estudo do corpo humano, e começam a usar máscaras para esconder sua face. Além disso, os shinobis também começam a utilizar codinomes dados a cada um deles para não serem reconhecidos. Os Anbus quase sempre aparecem em missões importantes dentro e nas proximidades da sua aldeia, isso é um grande fato, mas eles são encarregados principalmente de assassinatos ou distúrbios em países vizinhos a eles. As tarefas que eles realizam para proteger a vila de ameaças grandes incluem infiltração de alto risco em território inimigo, e com isso eles acabam lidando com ninjas extremamente fortes, rastreamento, vigilância, interrogamento ninjas, inimigos e etc. Como a tortura para obter informações e missões que requerem ninjas especialmente treinados para tal assunto. Devido às ações do grupo da Anbu, pode parecer que seus ninjas foram mudados e corrompidos, sendo afastados da bondade e gentileza, devido à natureza frequentemente sensível das suas missões e às habilidades únicas que às vezes possuem. Isso dá uma característica a mais para eles, como se espera que os Anbus destruam seus corpos se estiverem muito feridos em uma missão, para que não possam ser capturados. Em Konoha, a Anbu, ao lado da força militar de Konoha, são as duas forças que mantêm a paz na vila e com as outras nações. Como tal, não há uma linha clara sobre qual é a jurisdição da polícia e qual é o assunto da investigação da Anbu. A critério do Hokage, a natureza da investigação simplesmente mudaria de uma para outra, levando ao confronto de duas facções. Como os Anbus são tão vitais para as operações da vila, eles não podem ser presos pela polícia sem um mandato especialmente dado a eles. Konoha anteriormente tinha um ramo especial da Anbu chamado Uchi, que agia como uma força policial secreta no subsolo. Seus membros foram treinados para abandonar todas as formas de emoção, a fim de seguir as ordens de Danzo Shimura, sem o questionar. E essa era uma regra absoluta de Danzo. Todos deveriam seguir as suas ordens, mesmo indiferentes das consequências do resto da aldeia. Os membros da raiz tinham um selo em suas línguas, que os impedia de falar sobre a organização ou passar qualquer informação sobre ela. Após a Quarta Guerra Mundial Shinobi, na qual os 5 grandes países Shinobi decidiram se unir totalmente em prol da paz, isso acabou. Kido Tsumiki acreditava que a paz estável seria inevitável para Anbu, sofreu uma diminuição no financeiro.
Isso devido à queda das suas missões ou de suas necessidades, já que seus serviços não são mais de importância vital para a aldeia. Kido teve que orquestrar alguns incidentes de segurança menores para garantir que esse financiamento não fosse afetado, mas isso acabou não dando muito certo quando ele esperava, já que ele acabou sendo descoberto e preso pelos seus crimes. Em Kirigakuri, existe um ramo especial da Anbu conhecido como Caçador Nin. Esse esquadrão rastreia e mata o ninja no Kenin de Kiri, recuperando a cabeça como prova e descartando o resto do corpo. Isso seria feito para não deixar nenhuma informação para trás para seus inimigos. Isso nos foi mostrado desde o começo do anime, lá na missão de escolta ao construtor da ponte da Vila da Névoa. Quando Haku aparece para levar o corpo de Zabuza embora, toda a verdade sobre os caçadores Nin é revelada. Quem lembra disso? Vai se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. Enquanto os Anbu geralmente estão em esquadrões e recebem ordens do seu capitão, alguns Anbu de elite foram escolhidos a dedo. Há a possibilidade de que alguns ninjas sejam selecionados por seus Kages para servir diretamente a eles. Como tal, toda e qualquer ordem que eles recebem vem de seus Kages e de mais ninguém, tornando aquele esquadrão fiel a apenas um líder. A Anbu não gosta de deixar ninguém saber das suas identidades, e como tal, a maioria dos cidadãos de Konoha não sabe quem é e quem não é da Anbu. Lembra que falamos sobre uma Anbu separada da divisão comandada pelo Hokage? Essa era a Anbu especial de Danzo Shimura. Não podemos ficar sem falar dessa organização, né? Já que eles tiveram participações em missões muito importantes para a vila, mesmo que tenham sido designados a fazer algo ruim. Anbu Uchi realizou missões que Danzo acreditava que beneficiariam Konoha, mesmo que para tantos outros fossem decisões erradas, por causa das suas visões centrais como os invisíveis que sustentam a grande árvore de Konoha das profundezas da terra. Eles eram temidos, isso porque algumas dessas missões eram menos do que respeitáveis, como eliminar indivíduos que eram considerados ameaças potenciais, e isso simplesmente por expressar seu ódio por Konoha, apesar de não ter feito nada contra a aldeia. A principal prioridade da organização era o seu sigilo, e a maioria das suas missões eram realizadas no escuro, sem que os superiores soubessem. Isso se dava devido ao acordo de Danzo com Hiruzen, já que eles concordaram em não interferirem na Anbu um do outro. Uchi foi oficialmente dissolvida após a queda do clã Uchiha, devido a Danzo liderar a tragédia. Ela foi separada pelo próprio Hokage ao ver aquilo, mas infelizmente não foi o fim dela, já que a organização permaneceu ativa como uma organização clandestina até a morte de Danzo. Apesar das ordens de Hiruzen para dissolver o grupo, os membros permaneceram leais a Danzo, já que para sua Anbu, suas ordens eram maiores do que a do Hokage. Após a morte de Danzo, Sai sugeriu que seus membros olhassem para Kakashi Hatake em busca de orientação. Isso tinha um motivo, já que Kakashi estava programado para se tornar o sexto Hokage, enquanto Tsunade não acordava do seu coma. Após a morte de Danzo, as ações de Uchi vieram à tona. Os membros foram forçados a se dispersar obrigatoriamente, como Tanuki Shigaraki. No entanto, após a Quarta Guerra Mundial Shinobi, Tsunade e Kakashi impediram as verificações de antecedentes dos aldeões. Isso acontece esperando parcialmente proteger os membros da raiz de serem ainda mais condenados ao esquecimento e vandalismo, e isso permitiu que Kido, Tsumiki e Maguire se integrassem às forças regulares da Anbu. No entanto, como resultado da falta de investigações, a filha de Tanuki, Sumire Shigaraki, conseguiu se infiltrar em Konoha para uma vingança. Ela fez isso em uma tentativa de vingança sobre como a vila evitou a Anbu Uchi de seu pai, e como eles foram desprezados pelos seus superiores. Sai pretendia ajudar os remanescentes conectados a Uchi a se libertarem do legado sombrio de Danzo. Uchi era um grupo extremamente rígido e reservado, e como tal, cada membro da organização tinha um selo amaldiçoado implantado em si. Na Uchi, esse selo era impresso no fundo das suas línguas por Danzo, que possuía uma utilidade até que bastante útil e cruel ao mesmo tempo. Quando ativado, o selo paralisaria todo o corpo se tentasse falar qualquer coisa sobre Danzo ou a organização. Isso tornaria impossível um vazamento de informação, mas também seria um motivo para seus membros serem mortos pelos inimigos. Sai observou que isso foi feito em um esforço para evitar um vazamento de informações, mesmo que cruelmente, e isso foi feito caso algum deles fosse capturado e interrogado pelas forças inimigas.
Como mencionado agora acima, o selo desapareceu dos membros da Ruth após a morte de Danzo. Danzo também treinou os membros para perder suas emoções, crescendo como irmãos desde pouca idade, mas isso era apenas para depois serem obrigados a matarem uns aos outros como sinal de força e de perda total das suas emoções. Isso foi feito para matar qualquer sentimento ou apego emocional. Esse método era extremamente semelhante, se não idêntico ao antigo teste de graduação da Academia Kirigakuri. Isso quando a vila era conhecida como a Vila da Névoa Sangrenta, liderada pelo quarto Mizukage, Yagura Karatashi. Cada membro tinha um codinome, e até mesmo os próprios membros aparentemente não sabiam seus nomes originais. Ao contrário da Anbu normal, eles carregavam um tanto sem ponta em vez de uma katana. Também ao contrário da Anbu normal, os membros da raiz recebiam ordens apenas de Danzo em vez dos Kages, a menos que eles fossem ordenados a seguirem as ordens de outros pelo próprio líder deles. Outra especialidade da organização era a lavagem cerebral lenta e de longo prazo. No caso de um de seus membros, Nono Yakushi, ela sofreu uma lavagem cerebral por meio de uma série de fotos, começando com fotos de Kabuto. Eventualmente, Ruth lentamente trocou completamente a pessoa nas fotos e então deu a Nono a ordem para matar o Kabuto real. Isso resultou em Nono não reconhecendo o jovem e em seu confronto final, o atacando sem saber que aquele se tratava da sua criança. Embora os membros usassem o manto e a máscara padrão do Konohamabu, eles não tinham um uniforme padronizado real como os outros. Debaixo da capa, cada membro da raiz usava trajes pessoais. A única vestimenta distinta que todos usavam era uma jaqueta preta, curta com alças vermelhas sobre os ombros. No anime, apesar do duro treinamento da Ruth, Danzo nunca treinou nenhum membro além de Yamato, devido ao seu estilo Mokuton. Isso foi algo que chocou muitos dos outros membros quando ele anunciou. Entre as missões que essa divisão participou estão a criação do Gozo Tenno, infiltração em Yagakuri, infiltração nas 5 grandes nações ninjas, assassinar o menino Kabuto Yakushi, além de manipular Hanzo da Salamandra para uma aliança, massacrar os rebeldes de Amegakuri, os queridos Nagato, Konan e Ahiko. Sim, Anbu de Danzo teve alta participação na corrupção da Akatsuki, já que foi ele quem organizou toda a morte de Ahiko. Caso Danzo não interferisse nisso, provavelmente Obito nunca teria manipulado a Akatsuki, e ela nunca teria se tornado tão perigosa. As missões atribuídas a essa divisão incluem até mesmo atentados contra os próprios membros da vila, possuindo uma missão de assassinar o próprio Hokage, roubar o Sharingan de Kakashi Hatake, roubar o Sharingan de Shisui, entre outros. Agora vamos falar sobre suas características básicas. O costume Konohamabu é usar máscaras de porcelana de estilo animal, com alguns optando por criaturas de aparência mais ameaçadora. A Anbu de Kiri usa máscaras com fendas para os olhos e o símbolo da aldeia gravado na testa. Esses podem ou não ter padrões neles também. A Anbu de Suna parece usar pedaços de pano que se assemelham a turbantes para cobrir as metades inferiores dos seus rostos, o que deixam eles apenas com os olhos visíveis. Um regimento de Anbu do País das Florestas, conhecido como Grupo Pradnan, também usa máscaras de porcelana modeladas para se assemelhar a um Oni. Quem assistiu Demon Slayer sabe o que é um Oni. Oni são demônios da cultura japonesa na vida real. No anime, Anbu de Hoshigakuri são vistos usando máscaras semelhantes às de Konoha. Eles também têm uniformes padrão que, para Konohamabu, consistem em apenas algumas coisas, como roupas pretas, um colete cinza, protetores de braços de metal e luvas, 3 bolsas ninja em sua cintura traseira e uma tatuagem em espiral de assinatura no ombro deles. Alguns Konohamabu usam capas pretas sobre seus uniformes padrão e os líderes de esquadrão podem usar capas brancas. A maioria deles carrega uma espada, que geralmente é amarrada às costas. Essa foi a história da Anbu no universo de Naruto, além de comentarmos um pouco sobre as outras divisões também, como a Anbu de algumas outras vilas ninjas. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Vou ficando nessa, hein? Até a próxima. Fui, falou.